dia a todos. Bem-vindos a mais um fórum do IT Channel, desta vez sobre servidores, armazenamento e virtualização. Quero agradecer a todos os leitores que nos vão seguir ao longo desta aproximadamente hora e meia, assim como aos nossos convidados que vão discutir aqui connosco o tema do mercado a que os parceiros adereçam, no mercado de servidores, armazenamento e virtualização. Este é um mercado que conhece uma grande expansão, obviamente que a taxa de crescimento do que é o mercado global de servidores de armazenamento e virtualização e hiperconvergência, ele é muito forte. Está claro que ele é muito baseado também nos hyperscalers e nos outros cloud providers, mas o mercado empresarial on-premise, um mercado que os nossos parceiros, nossos leitores do IT Channel interessam, também tem registrado um crescimento. Esse crescimento não é de igual forma ao crescimento que acontecia antes do período pandémico. O período pandémico alterou aqui alguma coisa, mas o mercado continua, em termos globais, a crescer nas soluções on-prem, até em virtude de outras soluções como a cloud híbrida, que têm permitido manter os nossos dados em casa em boa parte das circunstâncias. Claro que depois no mercado português, a nossa economia e o nosso mercado reagem depois a coisas que são locais. Algum período também de alguma instabilidade política veio trazer algumas decisões, alguns parceiros fazem-nos chegar esta informação, mas esse é um fenómeno mais local. O facto de se venderem, aliás, do crescimento em número de unidades ter baixado, pode não significar diretamente que o volume de vendas tenha o crescimento em volume de vendas tenha sido reduzido, porque o custo unitário das unidades vendidas tende a ter um pouco mais de lucro. Depois, ao nível dos parceiros, e também o que nos tem chegado, é que o mercado aqui tem duas caras, digamos assim. Estamos a falar de um tecido empresarial mais pequeno, que tende a terceirizar a responsabilidade sobre o processamento e armazenamento de dados, e depois temos um tecido empresarial médio, sobretudo o grande, por variedíssimas razões, tende a seguir com uma estratégia em que os dados, ou pelo menos uma boa parte dos dados, estão on-prem. Mas nós vamos discutir o mercado a seguir. Vou pedir à Marta, minha colega jornalista, que faça a apresentação dos nossos convidados. Marta. Obrigada, Jorge. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um live event. E como já é hábito dos nossos live events, começamos sempre com uma apresentação, uma contextualização de quem nos acompanha aqui na nossa mesa redonda do dia. Hoje começo por pedir a apresentação aqui à Ana Baldris, da Fujifilm. Bom dia, Ana. Bom dia, Marta. Bom dia, Jorge. Muito obrigada a toda a equipa da IT Channel por me permitir participar nesta mesa redonda e contribuir com a nossa visão enquanto fabricantes, não? De soluções de arquivo de dados. Como bem disseste, Marta, eu sou a Ana Baldris, Business Development Manager da unidade de negócio Recording Media da Fujifilm em Portugal e na Espanha. Obrigada, Ana. Segue-se a Fujitsu, hoje aqui representada pelo Marco Amaral. Bom dia, Marco, bem-vindo. Bom dia. Antes de mais, eu gostaria de agradecer em nome da Fujitsu a oportunidade para estar presentes mais uma vez. Eu chamo-me Marco Amaral, estou na Fujitsu Solutions Architect e consultor. E espero que seja do vosso agrado esta mesa redonda. Muito obrigada, Marco. Temos também connosco a IBM, aqui hoje representada pelo Manuel Prados. Bom dia, Manuel, bem-vindo. Bom dia, Marta. Bom dia, Jorge, também. Queria começar por agradecer o convite que a IT Channel me abraçou para estar aqui presente hoje em representação da IBM. Eu na IBM Portugal tenho a responsabilidade da divisão de sistemas, portanto, tudo que são servidores e storage on-prem, e portanto, muito em linha com aquilo que o Jorge já teve a oportunidade de fazer aqui na introdução deste live event.
E cumprimentar também aqui os meus colegas de painel e apenas para referir em relação ao meu currículo em particular, tenho 25 anos de experiência nestas áreas, precisamente servidores e storage, e aquilo que eu vou dizer aqui hoje, e faço já aqui uma declaração de interesses, por assim dizer, vou fazer com base na minha experiência profissional e não necessariamente naquilo que possam ser estudos de empresas de advisory e tudo mais, e portanto vou dar um pouco daquilo que é a minha experiência nos últimos tempos e aquilo que tenho sentido que o mercado de alguma forma e os clientes nos vão pedir nos contactos que temos com eles diariamente. Obrigada, Manuel, e obrigada desde já também poder participar aqui connosco e dar esses insights, tal como os outros colegas de painel. Queria também dar as boas-vindas ao Filipe Frasquito, que também já costuma participar aqui nos nossos live events, aqui representando a IP Telecom. Bom dia, Filipe. Bom dia, Marta, bom dia, Jorge e os restantes membros da IT Channel. Obrigado pelo convite da parte da IP Telecom. O meu nome é Filipe Frasquilho, sou responsável pela entrega de serviços, portanto, dos serviços da IT da IP Telecom, onde está as componentes todas ligadas a data center, cloud e serviços conexos para este componente. E, portanto, digamos que servidores, storage e cloud é algo que também já tenho uma experiência e espero partilhar alguns dados interessantes convosco e dar também a opinião, como foi referido anteriormente, sobre aquilo que acho que o mercado, tanto em Portugal como no resto do mundo, a evolução que vai ter e a evolução que já tem tido. Obrigado. Obrigada, Filipe. Segue-se o Adriano Groba, aqui a representar a CNAP, outro colega aqui do outro lado da fronteira, mas seja muito bem-vindo, Adriano. Adriano, ligue só o microfone. Obrigado. Exato, obrigada. Obrigado, Marta. Obrigado, Jorge. Eu também agradecer muito ao convite da IT Channel por poder participar neste webinar. É uma grande oportunidade para a CNAP. Pronto, eu sou o Adrian Groba, sou o Country Manager da CNAP para a Ibéria. Simplesmente dar uma pequena introdução de nós como fabricante, entanto que não temos participado anteriormente. Pronto, nós fazemos armazenamento, networking e serviços de gestão de dados. Também muito contente de poder participar e aportar da minha parte o que eu vejo da minha experiência no mercado. Obrigada, Adriano. Segue-se João Frederico Rodrigues, da TVA. Bom dia, João. Bom dia, tudo bem? Gostava de agradecer o convite a todos. Sou da TVA, João Frederico Rodrigues, uma empresa com mais de 30 anos no mercado nacional, dedicada à área de servidores e storage, como representado as principais Supermicro, Infortrend, entre outras, e pronto, espero dar o meu contributo. Muito obrigada, João. Segue-se o Marco Vicente. Hoje temos aqui dois Marcos aqui no nosso fórum. Marco Vicente, desta vez da Toshiba. Bom dia, Marco, bem-vindo. Bom dia, Marta, muito obrigado. Bom dia a todos. O meu nome é Marco Vicente, sou responsável comercial da Toshiba para Portugal, Espanha e Itália. A Toshiba é fabricante especialista de discos rígidos para sistemas NAS e servidores para data center. Pronto, e espero poder contribuir nesta conversa para aportar alguma informação importante aos nossos ouvintes. Muito obrigada, Marco. Temos também o Francisco Souza aqui a representar a Warpcom numa parceria com a Dell Technologies. Bom dia, Francisco. Olá, bom dia. Antes de mais, agradecer aqui ao nosso parceiro Dell Technologies e ao IT Channel pelo convite para estar presente neste fórum. O meu nome é Francisco Souza, sou Solutions Architect na área Data Center e Cloud, onde tenho a responsabilidade de, portanto, desenhar as soluções tecnológicas para o mercado ibérico de forma transversal e também desenvolver a nossa oferta em colaboração com os nossos parceiros. Muito obrigada, Francisco. Javier, por último, aqui Javier Nunes da SolarWinds, aqui a representação das Altor. Não sei se o Javier nos está a ouvir, aquele aqui aparece-me aqui congelado, salvo seja. Já sabemos que em Madrid está muito calor, que o Javier já nos tinha dito há pouco. Mas, bem, vamos ver se, entretanto, o Javier se consegue conectar, mas não vamos perder mais tempo. Passo já a palavra ao Jorge para seguirmos já para a primeira questão. Muito obrigado, Marta. Estou seguro que o Javier depois vai se conseguir conectar. Mas então, começar pelo primeiro tópico, e ele tem a ver exatamente com como é que vocês percepcionam, vocês fabricantes ou representantes fabricantes, percepcionam o nosso mercado ao nível dos servidores e do armazenamento
E, Manel, parece que nem de propósito, Manel Prato, IBM, vou-lhe dar a palavra, em primeiro lugar, assim, exatamente, para nos aportar a sua visão sobre este mercado em Portugal. Obrigado, Jorge. Bem, eu, se calhar, antes de falar do mercado, digamos, no último ano e nos últimos meses, digamos assim, ia fazer aqui um bocadinho de retrospectiva e pegar um bocadinho nas palavras do Jorge, que o Jorge teve aqui na introdução. Os temas dos hyperscalers, da cloud pública e tudo mais, nos últimos anos, e olhando, se calhar, num espaço temporal, olhando para trás, nos últimos 5 anos, fez com que, de facto, muito daquilo que é o mercado dos servidores on-prem sofresse aqui algum declínio, porque muitos dos clientes optaram por, naturalmente, colocar as suas aplicações na cloud e, com isso, quanto mais aplicações na cloud, menos servidores on-prem, naturalmente. Do ponto de vista da IBM, nós nunca defendemos isto como um fim em si mesmo, ou seja, como a cloud pública como sendo uma cura para todos os males, antes pelo contrário, sempre advogamos a existência para determinados workloads, a existência de cloud pública, mas para outros faz todo o sentido, digamos, a existência de servidores e de storage on-prem, portanto, esta visão de cloud híbrida, digamos assim. Mas portanto, isto foi um movimento que aconteceu. O movimento da cloud pública era algo que quem está nas áreas dos servidores e do storage seria impossível parar, não é? Eu costumo dizer que é como querer parar o vento com as mãos, não é? É perfeitamente impossível, o vento vai acabar por passar e, portanto, é preciso saber nos adaptar, digamos, a esta nova realidade e encontrar, de facto, as áreas, os workloads, no caso, junto dos nossos clientes que fazem sentido manter on-prem. No entanto, e agora, reportando mais à sua pergunta e, digamos, ao curto prazo, digamos, do último ano, digamos assim, aquilo que temos vindo a notar, e que eu tenho vindo a notar, e das conversas com os nossos clientes e das oportunidades que temos tido e dos negócios que temos conseguido realizar, é que tem havido aqui algum movimento no sentido contrário ao que se tinha verificado em anos anteriores. Ou seja, os clientes, pelas mais variadas razões, estão à procura de retirar algum desses workloads que inicialmente até tinham pensado ou tinham efetivamente colocado em clouds públicas e passá-los para dentro dos seus data centers. As principais razões que os clientes nos têm dito, ou que os clientes me têm dito, e que os leva a equacionar novamente este movimento, são essencialmente dois. Em primeiro lugar, a segurança. Portanto, temas de segurança muitas vezes têm, digamos, feito os clientes repensar a forma como estavam a olhar para as suas aplicações em termos de infraestrutura. E um outro fator também muito importante, o tema dos custos. Muitos dos clientes com quem falamos e que tinham tomado decisões de passar os seus workloads para clouds públicas, ao cabo de algum tempo, verificam que os custos, no melhor dos casos, escalaram de forma exponencial, mas estão controlados. Em muitos dos casos, os custos nem sequer estão controlados. E, portanto, trazer para dentro do data center novamente determinadas aplicações começa a fazer sentido e os clientes começam-nos a procurar mais uma vez, digamos, este movimento de trazer para dentro do seu data center as aplicações que façam sentido fazer. Portanto, nesse sentido, conseguimos de facto identificar bastantes oportunidades no mercado de clientes que, como eu dizia, isto é um movimento que a nível mundial também está a acontecer, não é só em Portugal, naturalmente. Aliás, já existem chavões no mercado e nós nas tecnologias de informações somos muito férteis em arranjar nomes para tudo, não é? É o Cloud Exit, é o repatriamento dos dados, repatriamento de aplicações, enfim, há assim e já há muitos casos, muitos use cases de clientes com grande dimensão tinham optado por cloud pública e que estão a regressar para on-prem. E, portanto, como eu digo, isto é um movimento que nós aqui em Portugal muitas vezes demoramos algum tempo a adotar determinadas práticas que já são seguidas noutros mercados, mas é algo que já chegou a Portugal. Portanto, é algo que nós sentimos e que falamos com os clientes, deste movimento de voltar a procurar servidores em mais quantidade, vamos dizer assim as coisas. E só para terminar,
mais uma vez, e reforçando, essencialmente por 2 pontos, pela segurança e pelo o tema dos custos. Muito obrigado, Manuel. Aliás, também, hoje em dia, há soluções de cloud privada que não existiriam há uns anos, portanto, torna-se Claro. mais fácil. Obrigado pelo seu input. Eu queria perguntar agora ao João Frederico Rodrigues da TVA, que está entre outras marcas da Supermicro, se, na sua opinião, o pêndulo também está de volta, ou seja, se estamos a assistir também a uma maior procura do on-prem em soluções que poderiam ter estado na cloud anteriormente. João? Certo, sim, tal como o Manuel Prato disse, notamos claramente que há uma tendência para sair um pouco da cloud, passar mais para on-premises. Os custos, principalmente, são custos escondidos, ok? O cliente só no final do mês é que às vezes tem uma surpresa um bocadinho desagradável. Tem um pouco a ver com a quantidade de armazenamento que é utilizada, mais disso, portanto, o cliente vai fazendo o seu trabalho no dia a dia e chega a um ponto em que às vezes quer mais, e os custos aumentam e a fatura dói um bocadinho. Tipicamente, nós, eu vou falar do nosso caso, temos 3 tipos de empresas, ok? Com quem estamos mais habituados a trabalhar. Temos as pequenas empresas, 10, 15 funcionários. Tipicamente, estas empresas recorrem sobretudo a serviços externos para otimizar os recursos e os custos, e estes sim continuam a apostar na migração para a cloud, ou utilizando servidores próprios, geralmente servidores que já têm um prémio de baixo custo, servidores de entrada de gama, hardware já existente, tudo claramente para mitigar os custos. Depois temos empresas médias e grandes, essas não, cloud está um bocadinho fora da equação, têm sobretudo servidores próprios, há um investimento periódico nestas empresas, ok? E tem o seu IT manager, portanto, as pequenas empresas, de regra, já não têm o seu IT e daí tentarem necessitar de serviços externos e migração para a cloud, também por causa dos custos, são custos. Depois temos, por fim, centros de investigação, com quem também trabalhamos, e estes sim apostam em sistemas de última geração, com alto poder de computação, GPU e CPU. Como estes 3, eu diria que está a necessidade sempre de otimizar os investimentos feitos, ok? Eu vou só dar um pequeno comparativo, só para terem uma ideia. Por exemplo, olhando para as GPUs no mercado hoje em dia, nós temos os 2 modelos da NVIDIA que são mais comercializados para cálculo, que são a H100, L40. Isto é um bocado técnico, mas depois eu faço-me explicar. A H100 é uma GPU que custa na ordem dos 30 mil euros. A L40S é uma GPU que custa 10 mil, portanto 20 mil de decalagem entre as duas, ok? Para cálculo científico, a H100 é a melhor opção, suporta cálculo de dupla paridade, portanto floating point 64 para quem queira saber, que é fundamental para para minimizar os erros de arredondamentos em cálculos mais complexos. Se, no entanto, o cliente não precisar de um modelo de cálculo que exija dupla paridade, portanto, paridade simples ou meia ou half parity, portanto, meia paridade, mas eu vou-me focar agora na paridade simples. O modelo mais barato acaba por ser a melhor opção, porque além de ser mais barato, 20 euros mais barato, é também o que tem mais desempenho. Portanto, isto foi tudo um pouco técnico, mas é só para mostrar que hoje em dia há que analisar os casos reais e as necessidades dos clientes, pois os clientes estão um pouco mais sensíveis ao best return for their investment. Ok? Muito obrigado, João. Não tenho qualquer problema, porque os nossos leitores saberão seguramente descodificar as partes mais técnicas do discurso. Marco Vicente, da Toshiba, armazenamento, claro, Toshiba armazenamento. Como é que vê o mercado? Já agora tem um binóculo que também vê Espanha e Itália. Como é que vê o nosso e os outros? Sim, na realidade o mercado português acaba por ser bastante pequeno quando olhamos para um mercado europeu, não é? Portanto, às vezes não podemos retirar conclusões só olhando para o mercado português. Como o próprio Jorge disse, a Toshiba é fabricante de discos rígidos, portanto, nós não temos visibilidade direta sobre o mercado de servidores. Pode ou não estar relacionado os dados que temos, obviamente, porque ao fim e ao cabo os dispositivos que colocamos no mercado serão instalados em sistemas NAS ou servidores. Mas antes de passar para os dados de mercado propriamente ditos, Jorge, deixa-me fazer aqui uma contextualização, porque
existem diversos estudos, aliás, o histórico não são estudos, portanto, o histórico são dados que já estão registados, e aquilo que nós temos vindo a verificar ao longo dos últimos anos é uma produção cada vez maior de data online. E essa informação, obviamente, tem que ser, acaba por ter que ser armazenada, não é? Em dispositivos como discos rígidos. Os últimos dados apontam que no próximo ano, 2025, serão produzidos cerca de 200 zettabytes de informação em todo o mundo. Portanto, isto só para dar aqui um número, um grau de grandeza da quantidade de informação que está a ser produzida. Portanto, é um mercado claramente em crescimento. Mas isso não quer dizer que o mercado tenha sido propriamente favorável. O ano passado, 2023, foi na área, volto a dizer, na área da distribuição de dispositivos de armazenamento, discos rígidos, não foi propriamente um ano favorável, foi um ano um pouco difícil. Eu creio que, de uma forma generalizada, por toda a indústria de informática, não foi propriamente favorável, mas os primeiros indicadores que nós temos deste primeiro trimestre indicam que os discos rígidos de enterprise, portanto discos destinados a servidores para data center, já estão a registrar um crescimento na ordem dos 9%. Portanto, são dados promissores para quem está, obviamente, neste mercado. Excelentes notícias, porque para haver instalação de discos rígidos, antes teve que haver instalação dos próprios appliances. Muito bem, muito obrigado pelo vosso contributo. Eu vou passar então à Marta para a próxima roda de perguntas. Obrigada, Jorge. Sim, agora vamos falar sobre um tema que tem ocupado, de certa forma, não só este mercado, mas que é já é um tema que tem ocupado muito, tem feito muito buzz dentro da sociedade, que é a inteligência artificial. Eu gostava de começar por perguntar ao Marco Amaral, da Fujitsu, hoje temos que distinguir aqui entre os dois Marcos, sobre se considera que a inteligência artificial está a levar à substituição dos equipamentos por parte das organizações, porque sabemos cada vez mais que há uma preocupação por parte dos fabricantes quase uma corrida em alguns casos em integrar a inteligência artificial nos equipamentos, um mais amplo leque de equipamentos. E que tipo de organizações é que acabam por estar a apostar em servidores on-premises? Portanto, dividindo a questão em duas, portanto, não é necessariamente, a inteligência artificial não leva necessariamente à aquisição de novos equipamentos. Portanto, temos aqui dois movimentos a acontecer. O primeiro é a integração dos equipamentos existentes nas soluções de inteligência artificial que são para empresas que estão a começar nesse tipo de soluções, ou empresas que querem criar uma solução de testes, por exemplo. Essa empresa, organizações acabam por utilizar equipamentos que já têm e que ainda estão atuais, portanto, equipamentos recentes, mas não são de última geração, equipamentos que têm a capacidade de suportar e estão certificados para algumas GPUs que tenham uma certa orientação para aí, além, por exemplo, temos as GPUs que não estão só orientadas para aí, estão orientadas também para a criação de conteúdos digitais. Esses clientes conseguem utilizar esses equipamentos e desde que eles tenham a capacidade de suportar as GPUs de entrada, por exemplo, e discos rápidos, no caso dos NVMEs. No caso de os equipamentos que eles têm atualmente não conseguirem suportar ou não estarem disponíveis, não estarem livres para essa utilização, então sim, eles vão querer adquirir tecnologia mais recente, a última tecnologia com melhor desempenho, com as últimas GPUs. Já foi falado aqui anteriormente, há certas soluções da AI que requerem ou exigem as melhores GPUs, as topo, no caso da H100 e da L40S. Porquê? Porque são soluções da AI, como é o caso dos Large Language Models e da AI generativa. Nesse caso de soluções da AI, exigem placas com grande capacidade, com muita memória e muitos cores. Para esse tipo de utilização, não é possível, ou é possível, mas não convém utilizar placas inferiores, porque o tempo de treinamento dos modelos da AI ia ser muito longo. Ou seja, carregar grandes quantidades de informação das empresas com esse tipo de equipamentos ia ser muito longo. Portanto, então optam essas empresas por adquirir equipamentos completamente novos e com equipamentos de alta média gama, portanto, no mínimo, porque
para terem o desempenho apropriado às necessidades da solução. Agora, respondendo ao resto, em questão de... Estamos aqui a assistir a uma... e quase organizações que optam pelo on-prem. Bom, em Portugal não existe uma grande oferta do Cloud AI. Portanto, o Cloud AI existe, mas em Portugal a oferta é escassa, logo uma organização de tamanho médio ou uma grande organização não vai querer certamente colocar os seus workloads de AI a serem processados numa cloud qualquer. Portanto, e tem que oferecer certos requisitos, como os de segurança. Pronto. O que é que acontece? O principal motivo para as organizações optarem pelo on-prem, em termos de soluções de AI, acaba por ser a segurança dos dados. O que uma organização tem de mais importante, mais valioso, são os seus dados. Ora, se a empresa vai carregar e vai treinar os modelos de AI com informação confidencial, informação da própria empresa, informação sobre a qual não pode ser posta em causa a segurança, vai querer fazê-lo on-prem, não vai querer fazê-lo na cloud. A cloud também tem outras condicionantes, que é o caso do controle da informação, a própria latência e muitas vezes o desempenho, portanto, dependendo da cloud. A cloud tem a vantagem de ser altamente escalável, infinitamente escalável, portanto, teoricamente, mas no on-prem os clientes sentem-se mais seguros, portanto, e tipicamente em Portugal ainda estamos a dar prioridade ao Private AI. O Private AI consiste no processamento de dados privados da empresa e nas soluções privadas da AI. Portanto, temos, por exemplo, a falar dos Large Language Models, LLMs, que são soluções muito exigentes em termos de recursos, nos quais as empresas vão carregar toda a sua informação e depois os modelos vão retribuir, através de linguagem natural idêntica à linguagem humana, vão retribuir com informação otimizada sobre a informação que foi carregada. Isso vai tornar as empresas mais eficientes, portanto, as empresas que estão em contacto com esses modelos de AI, portanto, os chatbots, é um dos casos, conseguem tirar proveito muito mais facilmente de toda a informação que têm in-house e conseguem tornar os utilizadores, isto pode ser dividido por departamento, por exemplo, cada departamento tem acesso aos seus conteúdos, dependendo dos datasets que foram carregados na AI e conseguem tirar partido e tornar a empresa mais eficiente. Portanto, operações que demoravam, por exemplo, dias podem ser feitas em minutos, utilizando estas tecnologias. Portanto, estamos aqui a falar de todo um universo de empresas, mas mais empresas de média, grande dimensão, claro, porque têm os recursos necessários para investir nessa tecnologia. Obrigada, Marco. Obrigado. Gostava também da mesma questão de ouvir o Francisco Sousa, do Orcom. Exatamente, ou seja, em linha também com o que foi dito já, ou seja, verificamos que a inteligência artificial não está a levar necessariamente, portanto, aqui à substituição das infraestruturas, na prática também tem como benefício a modernização e a otimização do recurso das mesmas, através de ferramentas como machine learning e análise preditiva. Complementa aqui também a questão da previsão de falhas de equipamentos e beneficia muito a eficiência operacional. O que tentávamos era que no início projetos de GenAI eram sustentados por cloud pública, pelo rápido acesso a um vasto leque de soluções, mas a longo prazo e com o crescimento pode tornar-se um desafio económico, compliance e até mesmo personalização. Para clientes mais personalizados, mais especializados, tipicamente é construído, portanto, um cluster de AI dedicado e à parte do já existente, até porque em muitos casos o propósito é fazer a análise de dados existentes das infraestruturas, tanto que os clientes já têm. Muitos clientes veem isto como Research and Development e também preferem construir uma infraestrutura paralela para este mesmo efeito. Para este tipo de workloads, temos, por exemplo, a infraestrutura de referência Lambda 3 da Dell, que é projetada para suportar grandes quantidades de dados e que promove aqui alta escalabilidade e flexibilidade, que são dois pontos-chave e que temos que ter em conta no desenho ou na construção, digamos assim, de um data center para este tipo de workload. Do ponto de vista de setores de mercado, este tipo de tecnologia acaba por ser, pelo que temos sentido, abrangente a todos os setores de mercado, sendo notável que os clientes de maior dimensão e com maior capacidade financeira, obviamente que são os primeiros a investir
e muitas das vezes o que fazem até é construir equipas especializadas para operar nesta mesma área. Dando alguns exemplos específicos para alguns setores, por exemplo, na área das ciências e do ensino, temos aqui vários projetos de criação de GNAs internos para facilitar o acesso à informação, ou mesmo para fazer a conversão portanto, de voz para texto. Aqui na área militar, a questão da Digital Twin, por exemplo, a produção de mapas de cidades com base nos reais, para fazer análises de impacto e até mesmo de ataques. No setor das indústrias, também este tipo de tecnologia também tem sido muito utilizada para a validação da produção de peças, para a validação do desgaste dos componentes das máquinas, previsão também de substituição de consumíveis, obviamente com base nos modelos já definidos e tudo mais. Indo aqui para o segundo ponto da pergunta, relativamente à parte dos servidores on-premises. Existem diversas organizações, como também já foi dito, que ainda optam por servidores on-premises devido a necessidades específicas como, portanto, a latência para aplicações críticas e que podem beneficiar, no fundo, da proximidade física, que também é algo que é bastante importante nas aplicações, como é o caso do AI. São aplicações que consomem bastantes recursos e bastante exigentes nesse sentido. A questão também aqui do controle, se for do interesse, logicamente, determinado da organização, ter o controle interno dos sistemas e a soberania de dados sem depender de terceiros. Faz sentido mantermos também arquiteturas on-premises, do ponto de vista de custos, né? Como também já foi falado, podemos ter aqui temas e desafios nesse sentido, e também por questões de segurança e compliance. Setores, por exemplo, como o da saúde e as finanças, ainda têm normas muito rígidas, e estas normas, obviamente, que acabam por ser mais atingíveis ou mais facilmente atingíveis por infraestruturas on-premises. São sempre dados mais críticos, Exato. áreas mais complexas. Muito obrigada, Francisco. Passo agora a palavra ao Jorge Bento para prosseguirmos com o nosso live event. Obrigado, Marta. Eu vou ter que pedir aos nossos convidados e palestrantes que sejam um pouco mais breves nas respostas, de forma a conseguirmos dar a volta a todos, termos todos os intervenientes com a oportunidade de falar ao longo desta hora e um quarto, mais ou menos, prevista para este debate. Eu queria falar agora de inovação tecnológica, do lado do armazenamento, mas também do lado dos servidores. O que é que há de novo, e há muita coisa nova e disruptiva. Eu vou endereçar esta primeira pergunta ao João Rodrigues da TBA, mas eu queria também fazer uma outra pergunta, algo que nós não nos podemos esquecer, que tem a ver com a própria sustentabilidade ecológica, é que os números que nós vimos de consumo nos data centers em termos de energia elétrica, não só dos quilowatts instalados, como dos muitos gigawatts-hora consumidos, está a escalar de uma forma absolutamente impressionante. E eu gostava também que aqui pudesse referir o tema da eficiência energética. João Rodrigues, palavra para si. A parte energética, vou começar então por aí. Sim, está a escalar. Para comatar isso, temos os CPUs cada vez mais eficientes a nível de desempenho, relação de desempenho por watt. Portanto, o caminho será por aí. Não vejo outra forma, ok? Claro que tem mais desempenho, vai consumir um bocadinho mais, mas cada vez os GPUs, CPUs são mais eficientes. Portanto, na prática, traduz a mais desempenho por watt. Ok? As necessidades é que desempenho são cada vez maiores. Falando relativamente ao tema, portanto, julgo que as inovações estão a chegar, não é? Pronto, para além das inevitáveis, isto é a nível de salários, para além das inevitáveis avanços a níveis de largura de banda, portanto, NVMe over Fabrics, as novas iterações deles, ligações mais rápidas, 400 gigabits, enfim, julgo que a mais-valia neste momento a nível dos sistemas de armazenamento será dotar, ou que já existe, a inteligência nos sistemas de armazenamento, ok? Inteligência ao serviço do utilizador, para facilitar a implementação da solução, portanto, seja um wizard, configuração mais completo e acessível. Inteligência para otimizar os recursos, portanto, uma análise de tráfegos na rede, implementação de regras para garantir o máximo desempenho.
inteligência para fazer uma análise preditiva de falhas. Portanto, antes de haver uma falha real de algum componente, o sistema analisa e, se for tentar alguma probabilidade de falha, começa a enviar alertas, a sugerir a substituição do componente. E, quiçá, a inteligência para gerar oportunidade de negócio. Portanto, o sistema sugere alterações para melhorar o desempenho, com base na utilização. Portanto, vai analisando, vê onde é que o cliente pode melhorar, seja substituir o armazenamento de HDDs para SSDs, seja aumentar a capacidade de armazenamento, seja adicionar portas extras. Portanto, resumindo, a maior inteligência nos sistemas de armazenamento para facilitar tarefas do dia-a-dia, aumentar a fiabilidade e o desempenho. Obrigado, João. Marco Vicente da Toshiba. Você tem um background que diz para lá de 30 terabytes. Ao nível do suporte, que atua, ao nível do suporte de armazenamento, o que é esperável tecnologicamente novo? É uma questão muito interessante, porque quem está na indústria sempre passa por aquela questão de discutir uma constante guerra, entre aspas, entre o SSD e o HDD. A realidade é que a quantidade de informação que é produzida anualmente em todo o mundo é neste momento incomportável se fossem utilizados somente dispositivos SSD. Obviamente que a tecnologia SSD tem as suas vantagens, nomeadamente ao nível da velocidade, obviamente, mas a quantidade de informação que necessita de ser armazenada nesta fase da indústria terá obrigatoriamente que passar pelo HDD. E, portanto, ao nível da indústria, da fabricação dos HDDs, a inovação passa então pelo aumento da capacidade. Por isso é que o nosso background, como aqui está, diz para lá dos 30 terabytes, porque é esse o objetivo que nós temos em roadmap. Às vezes parece simples, mas é de facto um desafio, porque a questão é que, ao nível da produção, nós temos que conseguir, dentro do mesmo espaço físico, aumentar a capacidade, e isso não é assim tão fácil conforme se pode pensar à partida. Nós, para aumentarmos a capacidade, temos que introduzir mais pratos dentro do mesmo espaço físico. Ao longo dos últimos anos, o que nós fizemos foi substituir, por exemplo, o ar pelo hélio, porque o hélio tem menos resistência, digamos assim, e permite que os pratos dos discos estejam mais juntos e assim conseguir, dentro do mesmo espaço, esse aumento de pratos. E para os próximos anos, mas eu estou a falar nos próximos 2 anos, o objetivo será alterar aqui também um bocadinho a tecnologia de gravação. Eu não vou entrar muito nos termos técnicos, mas nós vamos alterar basicamente a tecnologia de micro-ondas por um tipo de gravação que é o chamado gravação magnética assistida por calor, para conseguir antecipar a introdução de discos de 28, 30 e 32 terabytes nos próximos 2 anos. Ótimo, fascinante. Esta evolução. Ainda falando de suportes de armazenagem, eu vou passar a palavra à Ana Valdres, da Fujifilm, que é especialista em armazenagem de fita. E, Ana, o que é que há de novo em termos de armazenagem? O en línea con las palabras de Marco Vicente, ¿no? Con la cantidad, con el crecimiento, ¿no? Imparable de cantidad de datos gerados. Fujifilm, ¿no? Somos fabricantes de soportes de grabación de dados e a nível de inovação, atualmente continuamos a melhorar as nossas tecnologias para fornecer produtos e soluções de armazenamento de dados com maiores capacidades e maior fiabilidade. Para nossos clientes, pensar que dedicamos mais de 1.000 milhões de euros por ano a investigação, desenvolvimento e inovação. Aqui vou falar também de IBM, assim que Manuel Pratas vai estar contente, não é? Porque o desenvolvimento da tecnologia de tape, não? De armazenamento em tape, va de la mano de IBM, de Fujifilm, de las equipas de investigación y desenvolvimiento. Fujifilm desenvolve los soportes de grabación, partículas magnéticas, IBM, los cabezais de lectura grabación das unidades. Prova disso, o último registro de gravação em tape, alcançado no final de 2020, em conjunto com as duas equipas,
permitió una producción de tapes con capacidades nativas de 580 terabytes, alargando o roteiro da tecnologia LTO Ultra, a 14ª generación. Esto es muy importante porque aquí tenemos la tecnología que es capaz de absorber las necesidades de nuestros usuarios para los próximos 30 años. Actualmente el mercado, cuando hablamos de innovación, ¿no? Y de soluciones que el mercado portugués puede tener actualmente, ya puede beneficiar de las elevadas densidades de grabación ofrecidas por los sistemas de almacenamiento on-tape LTO9 actuales, que tienen una capacidad nativa de 18 terabytes. Y también de la tecnología Enterprise de IBM, la 3592GF, que son tapes con una capacidad nativa de 50 terabytes. Esto implica que hoy podemos armazenar 50 petabytes nativos en una área muy pequeña, entonces solo 6,3 metros cuadrados, permitiendo pues, reducir los costes de almacenamiento, ¿no? Y aumentando esa fiabilidad para poder leer y acceder a esos datos a largo plazo, ¿no? En paralelo, Fujifilm, como somos especialistas de soluciones de archivo de datos, recientemente hemos dado un paso en frente desenvolvendo un software de archivo que se llama Object Archive y permite también la gestión de datos de código. Se trata de un software de código abierto que fue inicialmente desenvolvido para poder almacenar datos no estruturados en tape, de modo a liberar espacio en disco, criado específicamente para preservación y protección de datos a longo plazo, respondendo a outra necessidade e tendência do mercado, não é? Que exigem, além disso, pues, arquivo digital seguro, rentável, sustentáveis, como já dissemos, e também maior escalabilidade, flexibilidade no acesso aos dados armazenados e também a facilidade de partilhar esses dados através do protocolo S3. E igualmente fornecemos como inovações para o mercado português este ano soluções de arquivo tipo plug and play, personalizáveis com todos os componentes necessários pré-instalados, denominadas a família de produtos denominada Kangaroo, para manter as informações mais críticas de cada empresa à mão, totalmente seguras contra ciberataques a baixo custo e protegendo o ambiente. O software Fujifilm, Object Archive, integrado na solução Kangaroo, permite aos utilizadores criar e gerir um arquivo para libertar espaço no armazenamento primário basado em disco, transbordando dados inativos armazenados em soluções de disco muito mais dispendiosas e vulneráveis a ataques informáticos, para soluções de armazenamento então muito mais seguras, económicas, não? E sustentáveis, como comentávamos. Muito obrigada. Obrigado, Ana. Manuel, a Ana estava a referir a IBM. A IBM é parceira, obviamente, não só de Fujifilm, mas também da Toshiba também. Exato, não há muitos fabricantes, não há muitos fabricantes de tape. Eu queria lhe perguntar agora, não necessariamente falando enfim, de tudo onde a IBM atua, que é imutilado. Que novidades é que há, novidades tecnológicas que são notáveis? Sim, de facto, acho que foi num ponto importante. O nosso portfólio é de facto muito abrangente e em relação às tapes, acho que já não preciso dizer mais nada. A Ana já fez a defesa dessa área. Tá. Só reforçar uma coisa que a Ana deixou no ar, mas não frisou com muita força, digamos assim, que é continua a ser o dispositivo com o custo por terabyte mais em conta para os clientes. Portanto, para dados frios, digamos assim, para dados de arquivo, como a Ana estava a referir, continua a ser uma excelente alternativa. Mas para não tomar demasiado tempo... Exatamente. Sim. Esses não são atacáveis, digamos assim. Certo. Mas para a economia de tempo, e tentando aqui atalhar um bocadinho e falar sobre inovações na área de storage, ia falar aqui de duas áreas, e IBM quer dizer International Business Machines, mas podia ser Innovation Business Machines, porque de facto a inovação
é algo que está muito intrínseco ao ADN da empresa, não é? Uma empresa com mais de 100 anos e que tem sido sempre, tem lançado sempre novas tecnologias aqui no mercado. Na área de storage em concreto e nos últimos tempos, há 2 temas que eu penso que é importante realçar aqui, já foram aqui de alguma forma aflorados e têm a ver, por um lado, com a inteligência artificial e, por outro lado, com a segurança. E a maneira como estas 2 áreas se cruzam no sentido de dar aos clientes, em soluções de storage, mais segurança e mais informação sobre os próprios dados dos clientes. Já aqui foi dito anteriormente, e a IBM está a incorporar bastante tecnologia de inteligência artificial nos seus sistemas para precisamente os clientes poderem ter mais e melhor informação sobre os seus dados, o sítio onde eles residem, e poderem atuar de uma forma mais proativa e não reativa, não é? E depois temos os temas da segurança que também estão na ordem do dia, e queria perder aqui, ou investir aqui um pouco de tempo no tema da segurança, que é um tema realmente importante quando se fala de storage. Não é segredo para ninguém que o mercado tem sido, digamos, fortemente atacado por diversas organizações, diria mesmo terroristas, que através de diferentes tipos de técnicas, mas que basicamente o objetivo é roubar os dados dos clientes, pedir resgate para libertar esses dados dos clientes através de ataques de ransomware e por aí fora. E, portanto, a IBM tem vindo a incorporar nos seus sistemas de storage muita tecnologia no sentido de, mais do que impedir que esses ataques ocorram, porque esses ataques não é tanto se vão ocorrer ou não, é mais quando é que me vão atacar. E, portanto, aquilo que temos estado a incorporar em termos de segurança nos nossos sistemas de storage é, essencialmente, qual é a resposta que a minha organização vai estar capacitada para dar no dia em que eu for atacado. Isto porquê? Porque quando começaram a surgir estes ataques de ransomware em grande escala, o que a maior parte dos clientes fez foi utilizar metodologias que já utilizavam para outros use cases, como seja recuperação de desastre por causas naturais ou problemas enfim, tecnológicos, e usar essas mesmas metodologias para recuperarem ataques de ransomware. Ora, o que é que isto estava a potenciar junto dos clientes? Em que, perante um ataque de ransomware, os tempos de resposta eram demasiado alargados e com isto, determinadas organizações podem sobreviver durante 15 dias sem sistemas. Eu acredito piamente que muitas organizações com 15 dias sem sistemas podem abrir falência e simplesmente desaparecer. E, portanto, a IBM incorporou muita tecnologia no sentido de permitir aos clientes criar um cyber vault, digamos assim, que é o termo mais utilizado, à volta dos dados clientes, aquilo que designamos como Minimum Viable Company, e, portanto, os dados sem os quais a minha empresa fecha as portas. E, portanto, estes são os dados mais importantes que eu preciso proteger e preciso ter metodologias para colocar no ar e de os recuperar em horas e não em dias ou em semanas. E, portanto, temos aqui várias tecnologias que temos vindo a adotar, e iria só ressalvar aqui uma, que é uma tecnologia exclusiva da IBM, que tem a ver com discos, que o Marco já falou aqui bastante de discos da Toshiba, mas este é de facto um disco exclusivo da IBM, que são os Flash Core Models, e que basicamente na sua última geração, que foi anunciada este ano, isto é algo que estamos a levar aos clientes e que está a ter muita procura dos nossos clientes, mais uma vez, e que permite detectar ataques de ransomware no próprio disco em menos de 30 segundos. Ou seja, um cliente que está a ser atacado por piratas informáticos, digamos assim, consegue detectar esse mesmo ataque em menos de 30 segundos, e com isto, detectando mais rápido, consegue reagir mais rápido e consegue sobreviver de uma forma mais segura, no fundo. Muito obrigado, Manuel. Obrigado por ter trazido o tema da resiliência, que é sempre importante, porque atacados todos vamos ser. Sei que não Todos. vamos já. O problema é Se é que não fomos já, exatamente. Se é que não fomos já. Muito obrigado. Vou passar à minha colega Marta para continuar com o próximo tópico, que tem a ver com virtualização e com gestão.
Marta? Obrigada, Jorge, e de forma a mantermos também aqui a nossa audiência resiliente, aqui no nosso fórum, avançamos então para o tema da virtualização total, que neste momento é para onde caminha o data center. E eu começava por perguntar ao Filipe Frasquilho, da IP Telecom, qual é o atual grau de maturidade das organizações em termos aqui da virtualização dos ativos, assim como também da sua monitorização, observação e também vigilância? Bom, diria que em termos de Portugal, e focando um bocadinho em Portugal, hoje em dia nós temos visto uma virtualização, um caminho para uma virtualização total da maioria dos sistemas. Isto também vem num conjunto de novas tecnologias que estão a aparecer e que têm tido um forte impacto nessa componente. E estamos a falar de tecnologias baseadas em cloud native, nomeadamente em microserviços, tecnologias baseadas em hiperconvergência, tecnologias baseadas na componente de IA, que já foi muito falada, que tem um foco muito grande na componente de virtualização e tira muito proveito da componente de virtualização. Quando estamos a falar aqui de virtualização, estamos a falar de software defined qualquer coisa, em termos tanto de servidores, tanto de networking, como da componente também de storage. E isso é fundamental que conseguimos ter uma infraestrutura global que possa ser virtualizada e que possa tirar proveito dessas componentes. Caso contrário, também vimos em alguns clientes essas situações de tentar enverdar workloads antigos em tipo destas soluções, sem fazer a transformação digital necessária, o que leva a que as coisas, para além de não funcionarem muito bem, tenham custos adicionais. E isto nós temos visto na nossa componente cloud, mas temos visto principalmente isso nos hyperscalers. E como nós trabalhamos e já defendemos há muito tempo que o mundo é híbrido, portanto, nós temos muitos clientes nossos na nossa cloud que também têm componentes nas clouds híbridas e as coisas estão interligadas, nas clouds dos hyperscalers e as coisas estão interligadas, temos verificado muito dessas situações. É algo que já está a haver essa mudança também, mesmo no mercado português. As pessoas já começam a ter essa percepção para conseguir fazer a transformação digital e não passar as coisas do modelo tradicional para a cloud as is. Isso não vai funcionar corretamente, principalmente, até pode ter alguma performance adicional, mas vai ter uns custos desmesurados, vamos dizer assim. Porque as coisas não são feitas para tirar proveito de realmente a tecnologia que está por trás disso. Adicionalmente, na componente com estas tecnologias todas, o que é que tem acontecido? Tem acontecido um crescimento elevado, vou dizer elevado, não vou dizer exponencial, mas vou dizer elevado, na capacidade de performance que é necessária os data centers, neste caso, a infraestrutura de data center, suportar e estar disponível para isso. E isto vem também elencar um bocadinho, que é algo que também temos visto bastante no mercado hoje em dia, essa preocupação começa a ser maior, que é a parte da sustentabilidade e da componente de eficiência energética. Nós temos trabalhado muito com os nossos clientes nessa componente, tentar fazer otimizações a nível de energia, já foi aqui falado, é um facto que os processadores são mais eficientes, os novos processadores, mas por outro lado, a capacidade computacional necessária é bastante superior à redução que temos em termos de energéticos para os processadores. Portanto, o processador, a capacidade de processamento por watt realmente é inferior, mas a capacidade de processamento necessária é muito superior. E o que temos visto é um aumento elevado das componentes de energia e, portanto, há que tomar medidas para que, em conjunto com os clientes, ajudá-los a perceberem que, por exemplo, um set point no data center pode estar nos 23, 25 graus perfeitamente. Isto é algo que já começa a ser perceptível. Antigamente nós tínhamos muitos clientes que não, eu quero entrar no data center e quero ter 18 graus, 17 graus. Isso não faz sentido nenhum hoje em dia. Não é sustentável. Portanto, este tipo de situações. Adicionalmente, e para nós fundamental na componente aqui mais do armazenamento de dados, falar de duas áreas que têm levado a um impacto grande e há uma preocupação grande no mercado nacional hoje em dia. Tem a ver com a classificação dos dados e a percepção de saber que dados é que eu tenho que ter dentro de portas ou que devem estar na minha, vou dizer, cloud privada,
E a cloud privada pode ser o hosting, por exemplo, que nós temos com muitos clientes, ok? Em que os equipamentos até são dos clientes fornecidos como serviço por nós, é algo que tem crescido muito, mas que os dados são soberanos e são meus e estão neste data center. Eu sei onde é que estão, consigo identificá-los, mas têm de ser classificados. E isso é uma das coisas que temos visto que não está a acontecer ainda. É a classificação dos dados para saber se são dados que eu tenho que ter menos preocupação com eles ou tenho que ter mais preocupação com eles. Eu só consigo ter essa capacidade se os classificar. Obrigada, Felipe. Javier, será que conseguimos aqui ouvi-lo? Há pouco estava a apresentar o Javier Nunes, está aqui hoje da Zalter em representação da SolarWinds. Tem estado aqui com algumas dificuldades, mas Javier, queria aqui também ouvir o seu ponto de vista, o ponto de vista aqui em representação da SolarWinds sobre o grau de maturidade nas organizações em termos de virtualização dos ativos, a monitorização, vigilância, um pouco aqui do que os colegas também já falaram. Vale, gracias y perdonar las incidencias, pero es algo completamente ajeno a mí y no se puede evitar. Nosotros nos hemos dado cuenta en los últimos años de que cada vez más empresas toman conciencia de que la virtualización es esencial. ¿Vale? Esta virtualización, aparte de que nos supone un ahorro de energía, ahorro de espacio, ahorro de horas y de por sí un ahorro monetario, cada vez más empresas están siendo conscientes de ello. Y muchísimas, cada vez un porcentaje mucho más alto, vuelven a utilizar estos data centers y vuelven a utilizar la virtualización como elemento medio a la hora de mostrar o de crear su infraestructura. Cierto y verdad es que, aunque tenemos mucho entorno virtualizado, todavía somos muy jóvenes o estamos muy verdes a la hora de monitorizar esos recursos o estamos muy verdes, somos muy poco conscientes de que, aunque tenemos un entorno virtualizado y es un entorno que funciona perfectamente, necesitamos tener aún conciencia de poder permitir el poder monitorizar, el poder tener más elementos de seguridad dentro de esos entornos virtuales, el poder, más que otra cosa, conocer realmente cómo está y cuál es la situación real de ese entorno y, cómo no, la situación real de los datos que tenemos dentro de ese entorno para poder atacar en el caso de que haya algún tipo de incidencia lo más rápidamente posible. Entonces, como te digo, sí es cierto de que cada vez vamos más avanzando hacia entornos virtuales, cada vez más empresas van montando este tipo de entornos y van utilizando tecnologías de virtualización a la hora de tener su tecnología y a la hora de tener todos sus recursos dentro de la red. Cierto es de que no todas son aún conscientes de que necesitan disponer de ese material de monitorización, de ese material de seguridad, para que ya no solo comprobar de que, aunque estamos ahorrando dinero con la virtualización en sí, también podemos ahorrar mucho más dinero y podemos ser mucho más conscientes del estado real de nuestro entorno, pudiendo tener una monitorización exacta, pudiendo tener una seguridad de que tanto el entorno como los datos que están dentro están perfectamente seguros y podemos atacarlos y podemos agarrarnos a ellos en cualquier momento. Obrigada, Javier, conseguimos. Para já. Exato, obrigada. Vou passar agora a palavra ao Jorge Bento para a próxima questão. Obrigado, Marta. Vou pedir agora aos intervenientes que sejam um pouco mais rápidos, porque levamos uma hora de fórum, tudo bem, mas ainda temos 3 perguntas, portanto, vamos ser um pouco mais rápidos e vou apelar à vossa capacidade de síntese. Nós vamos abordar aqui um tema que, de alguma forma, se tem vindo a falar durante este fórum, o tal pêndulo entre o on-prem e a cloud, e o retorno do pêndulo para o on-prem. E eu queria perguntar qual é o papel que a cloud híbrida e a capacidade de uma forma eficaz, relacionar o on-prem ou cloud privado com a cloud pública, de que forma é que isto tem salvaguardado o mercado onde vocês atuam, onde os nossos parceiros atuam também. Está claro que os nossos parceiros podem vender serviço na área da cloud,
mas o valor acrescentado poderá não ser tão grande quanto manter serviços, os seus clientes, serviços on-prem. E eu queria dirigir esta pergunta, em primeiro lugar, ao Marco Amaral da Fujitsu, e vou-lhe mesmo apelar a uma capacidade de síntese. Marco? Portanto, atualmente estamos a assistir a um equilíbrio entre o on-prem e as Estamos com algumas dificuldades com o clouds. Marco. Por um lado, estão a ouvir bem? Agora ouvimos, sim. Ok. Por um lado, temos aqui. Já falhou outro. Bom, estamos aqui a assistir a um equilíbrio entre o on-prem e as clouds. Ou seja, do lado da cloud temos a escalabilidade e a flexibilidade para crescer, portanto, e para utilizar todo tipo de serviços. Temos a inovação constante e a atualização, a introdução de novos serviços na cloud. Do lado do on-prem temos a capacidade a segurança e o controle de tudo. Há alguns anos atrás assistimos a um fenómeno, portanto, a um movimento que foi o Cloud First. Portanto, agora estamos a assistir a um movimento contrário, portanto, que é o Workload First, ou seja, estamos a assistir a um Reverse Cloud Migration. Portanto, as organizações migraram para a cloud há uns anos atrás, muitas delas, para tirarem partido da flexibilidade, supostamente da redução de custos e da inovação, porque as organizações queriam se manter atuais e na vanguarda de tecnologia. O que aconteceu muitas vezes foi que a expectativa não foi cumprida, ou seja, em termos de custos, acabou por ficar bastante mais oneroso migrar para a cloud e manter lá os workloads, os serviços e storage, portanto, acaba por ficar mais oneroso porque manter tudo na cloud requer um controle rigoroso de custos e de todos os serviços para se conseguir manter a eficiência de custos. Isso aconteceu, as empresas sentiram-se um bocadinho inseguras em termos de também desempenho e de latência, acaba por ser um bocadinho pior. Muitas vezes podem perder o acesso total aos serviços. Muitas empresas também cometeram o erro de manter apenas os serviços num único cloud provider. Agora estamos a assistir também a um movimento em que as organizações estão a migrar para multi-cloud, para não correrem esse risco, para não sofrerem do lock-in dos serviços. A reversão da cloud para on-prem está a acontecer. Segundo o IDC, há uma grande parte das empresas que vai, pelo menos, colocar uma parte, tem a intenção de colocar uma parte on-prem, pelo menos os serviços mais críticos, a informação mais relevante, mais importante para a empresa, os dados mais importantes, querem colocá-los on-prem. On-prem permite, em termos de segurança, agilizar e aumentar os níveis de segurança, permite o controle total da sua operação, dos seus serviços. Hoje em dia estamos a observar também um maior número de ataques em termos de cibersegurança, portanto, as empresas estão preocupadas com isso, mantendo os serviços na cloud, estão mais sujeitas, mais expostas, e também em termos de compliance, podem não conseguir cumprir todos os requisitos de compliance que a lei assim o obriga. A cloud é interessante para empresas como startups que estão a começar, ainda não têm a sua baseline de infraestrutura definida, metem os serviços todos na cloud e assim que têm uma noção clara do baseline de recursos que necessitam, passam essa baseline para on-prem ao fim de um tempo e colocam só o excedente na cloud. Portanto, isso também está a acontecer. Outras empresas que providenciam serviços online que não têm tanto o problema da segurança, portanto, estamos a falar de VDIs, de Desktop as a Service, esse tipo de serviço pode muito bem funcionar a partir da cloud, não há problema nenhum. Portanto, o controle de custos é muito mais fácil de fazer e acaba por ser muito mais interessante. Agora, em termos de serviços críticos, as empresas estão realmente, sim, a migrar para on-prem. Muito obrigado, Marco, pela sua participação. Eu agora dirigi a mesma pergunta ao Adrian, da CNAP. Adrian, penso que terás entendido bem o tópico sobre a importância da cloud híbrida como uma forma de ter facilitado uma segunda vida on-prem
Isto em termos depois do armazenamento também tem tudo muito a ver com custos, não é? Palavra para ti, Adam. Muito obrigado, Jorge. Vou tentar ser o mais breve e prático possível. O primeiro, eu acho que é importante falar do cloud como aquilo que basicamente são servidores num modelo outsourcing. Dito de outro jeito, é um computador na casa de outra pessoa. E, portanto, estas empresas também precisam de servidores. É por isso que, para nós, é um negócio também que pode ser interessante. Vou falar disso no terceiro bloco da resposta, mais adiante. Como estava a apontar o Marco Amaral, o cloud tem um atrativo de flexibilidade e funcionalidade que é especialmente atrativo para startups, empresas que ainda não conhecem quais são as suas necessidades de armazenamento. Mas também já disseram aos meus colegas vários problemas com a parte de funcionar simplesmente de jeito geral na cloud, que são os problemas de segurança-custo, como apontaram o Manuel Prates. Uma coisa que é muito importante, que passa muito despercebida, que não é simplesmente o custo, mas o risco do custo. Todos estes custos ocultos que comentava o João Frederico Rodrigues, é que uma empresa não consiga saber qual é a fatura ao final do mês ou ao final do ano. E se tem que recuperar um backup e tem custo de recuperação por tráfego de dados, sai muito caro recuperar os dados, por exemplo. Também na parte da privacidade, porque afinal estamos a comentar que são servidores na casa ou na empresa de outra pessoa, de outros proprietários. Isto é ainda mais importante no marco de AI pública, onde as AIs podem aceder aos dados de grandes multinacionais que estão a oferecer serviços de nuvem pública. É também o que comentara o Marco Amaral, os problemas de latência, de ficar também desligado do teu serviço de empresa e ficar desligado da internet ou ficar desligado do serviço de cloud público. E ainda há um problema mais, que é o caso da regulação, porque manter os dados frios no cloud tem um custo também muito mais caro que mantê-los on-premise. É quando temos, por exemplo, que recuperar uma fatura de há 20 anos por um caso legal que tem que confrontar a empresa, é muito mais difícil gestionar isto se temos tudo na cloud e tem um custo que é estratosférico às vezes. Então, o segundo bloco simplesmente é dizer que eu corroboro que é um regresso a on-premise. Eu posso dar o exemplo da Telefónica, que é das grandes multinacionais do setor tecnológico e de integração de infraestrutura, vamos dizer, a nível mundial, onde tiveram um movimento ao cloud há 6 anos e desde há 2, 3 anos já começaram a fazer um regresso completamente ao modelo on-premise ou nuvem híbrida. E ao final, o modelo de outsourcing, onde o utilizador final não tem o risco de instalação, o risco de qualquer coisa não funcionar, pode ser coberto pelos parceiros, que para isso estão também para dar este tipo de serviços. É, portanto, de cara ao utilizador final, tem a propriedade dos dados, tem o serviço que está a dar o parceiro, e tem um custo muito menos arriscado que se tiver os dados no cloud, e não tem um problema de ficar desligado do cloud, ficar ligado dos seus serviços. É simplesmente adicionar um pequeno ponto aqui, que é um modelo muito interessante, que nós estamos a ver, sobretudo na Espanha. Eu vou dar a referência deste mercado, que cada vez mais há parceiros que têm um modelo híbrido também, onde o parceiro também tem um data center próprio para oferecer ao utilizador final determinados serviços de armazenamento, backups, conservação de dados. Este é um modelo muito interessante porque consigo instalar num one-stop shop o modelo de nuvem híbrida. E ao mesmo tempo, para o parceiro, tem a referência de poder dar um serviço completo com nuvem híbrida, nuvem on-premise, nuvem pública, sem os problemas de privacidade, de custos, de risco de custos que têm os modelos de nuvem pública de multinacionais. Muito obrigado, Adriano. Adriano, uma curiosidade já agora para si. Este webinar está a ser gravado on-prem no equipamento da CNAP que está aqui perto de mim. Há coisas que não vale a pena mandar para a nuvem porque depois tornam-se mais difíceis de manusear. Muito bem. Vamos continuar e com a Ana Valdres, da Fujitsu, esta realidade on-prem, cloud e o fator da cloud híbrida.
Jorge, vai ser complicado añadir informação, porque meus companheiros da mesa já falaram de todos os pontos mais relevantes, não é? Pero é certo que, bom, as empresas estão a iniciar uma reavaliação estratégica do armazenamento de dados na procura de um maior controle, como já mencionamos, sobre os custos e os dados. É uma realidade. Os fornecedores de nuvens públicas oferecem às empresas facilidade de acesso, utilização e pagamento com modelos como serviço. No entanto, os custos de utilização destes serviços aumentaram. Por outro lado, a utilização da nuvem pública significa também uma falta de controle na decisão sobre a localização geográfica dos dados e sobre as medidas de segurança específicas a aplicar, bem como uma falta de escolha na determinação do desempenho de uma determinada carga de trabalho. E constatamos que as organizações estão a começar a mover aplicações de missão crítica para o local, para um melhor controle, mas utilizando a nuvem como local de cópia de segurança. Eles optam cada vez mais por soluções híbridas que combinam diferentes tecnologias de armazenamento em função do tipo de dados, optando por infraestruturas hiperconvergentes, não? Que combinam armazenamento, recursos de TI, rede e gestão, num único sistema definido por software para reduzir a complexidade do centro de dados e aumentar a sua escalabilidade. Já falámos, meus companheiros, dessa viagem de retorno, não? Da nuvem, que não foi, as expectativas não foram cumpridas como eles esperavam. E nós constatamos que o armazenamento em tapes mais eficiente e oferece maior desempenho para reter conteúdo crítico que não pode ser armazenado num ambiente de nuvem pública ou para preservar grandes volumes de informação que seriam muito mais caros para armazenar na nuvem. Por isso, estamos observando uma maior demanda de sistemas de armazenamento em tape em local, atualmente. E desenvolvimos esta solução de Kangaroo, de Fujifilm, porque permite aos utilizadores manter uma cópia local dos dados críticos da empresa replicados na cloud pública, para que não percam o controle e dependam das decisões de terceiros no futuro, não? Também meus companheiros da mesa já falaram, não? De evitar as dispendiosas portagens, não? De saída da nuvem pública em caso de migração total de dados, ou a vezes, não? Em caso se somos vítimas de um ataque exitoso de ransomware, não? E devemos repatriar todos os contenidos da nuvem, é muito caro. Por essa utilização de software de arquivo, por exemplo, que hemos desenvolvido, ¿no? Como Object Archive, al ser de código aberto, permite criar esta nuvem própria, local, transbordando os dados da sua localização atual simultaneamente, esses dados que falávamos antes, ¿no? Dados frios, inactivos, que são muito mais caros e quedam armazenados em soluções flash ou de disco, para tenerlos em local, em uma solução mais eficiente. E isto dá aos utilizadores a certeza de poder acceder a qualquer conteúdo armazenado em tape sempre que precisem, hoje, amanhã ou mesmo daqui a décadas, não? Por la fiabilidade da solução. Ok, obrigado, Ana. Afinal, não estava tudo dito. Não está. Gosto de falar muito. Obrigado pelo seu contributo. Filipe Frasquilho da IP Telecom, vocês também são uma cloud também, não é? Vocês endereçam vários tipos de serviços, nomeadamente são uma cloud portuguesa. Qual é a visão que se tem aí a partir da IP Telecom desta problemática? Já há bocadinho tinha dito, e para nós já há muito tempo achamos que o mundo é híbrido, portanto há de haver a cloud, e nós consideramos que a nossa cloud, apesar de, na definição teórica de cloud pública, nós podemos ser considerados uma cloud pública, mas muitos clientes e bem veem como cloud privada. E, portanto, nós temos a capacidade de poder depois fazer ligações às clouds dos hyperscalers. Portanto, há de haver coisas que faz sentido estar nos hyperscalers, porque não há capacidade on-prem, alguma inovação ou alguns testes que têm que ser efetuados na cloud pública, mas uma boa parte dos workloads hoje em dia podem ser
podem estar a ser executados nas clouds privadas. E quando estamos a falar aqui de cloud privada, nós podemos e temos visto esse modelo muito a acontecer, que é clientes que não querem ter a preocupação de ter o seu data center, mas querem ter a preocupação, também não querem ter a preocupação dos equipamentos, mas querem garantir que os equipamentos e a infraestrutura é deles. Portanto, totalmente deles. É uma infraestrutura privada, mas que está alojada no outro. E nós, por exemplo, temos essa capacidade, independentemente de fabricante, de poder desenhar com o cliente. Mas estamos a falar de colocation, é isso? Não é colocation, porque é um serviço na sua totalidade. É um serviço que eu entrego como cloud ao cliente, mas garantindo que os equipamentos são dedicados ao cliente, ok? Dedicados em termos de servidores, em termos de storage, em termos de rede. Portanto, isso é um movimento que se tem visto bastante. Isto porquê? Para que os clientes não tenham a preocupação de gerir toda a componente de um data center da parte de facilities, essencialmente. Adicionalmente, uma coisa que já foi dito pela maioria dos que estão aqui, as restantes, mas há uma coisa que acho que é muito importante de referir. Seja a cloud privada, seja a cloud pública, seja ambiente, às vezes sem ser em cloud, a base é sempre infraestrutura. E temos que ter uma estratégia de infraestrutura correta para conseguir endereçar os workloads que necessitamos. E essa parte é fundamental. E, portanto, nós estejamos num ecossistema híbrido ou não, há sempre infraestrutura por trás. E, portanto, seja ela dedicada ao cliente, seja ela partilhada, a infraestrutura é fundamental. E essa evolução tem acontecido, nós temos percebido isso e temos tentado responder aos nossos clientes. Aqui um bocadinho agnóstico de fabricantes, nós trabalhamos com vários, mas conseguir desenhar à medida do que o cliente pretende e trabalhar com o cliente na componente da estratégia, tanto da infraestrutura como dos workloads necessários para serem apresentados e para depois ele ter as suas aplicações, que é no fundo. Muito obrigado, Filipe. Muito obrigado pela sua participação. Vou passar à Marta agora para a próxima roda. Obrigada, Jorge. Aqui tentando fazer um pouco de futurologia e pegando um pouco nos sinais, os sinais que o mercado nos está a dar, começava por perguntar ao Francisco Sousa da Warpcom, aqui parceira da Dell Technologies, quais são as principais tendências e tecnologias emergentes que estão a observar no mercado que poderão ter um impacto significativo nos próximos anos. Portanto, na Warpcom temos notado, portanto, várias tendências no contacto com os clientes, nomeadamente a procura por cada vez mais capacidade e mais performance. Okay? A utilização dos discos flash é uma realidade cada vez mais presente pela otimização de custos que tem existido nos últimos anos, por meio também dos mecanismos de eficiência avançada que permite desta forma otimizar o custo por terabyte efetivo. Temos fabricantes, por exemplo, como a Dell, que neste momento fornecem rácios, portanto 5:1, o que faz com que consigamos aproveitar o investimento dos clientes de uma forma muito mais direta, digamos assim. Por outro lado, também temos notado que cada vez mais existe investimento em hardware especializado em GPUs. Temos fabricantes a apostar cada vez mais em hardwares preparados para soluções de aplicações críticas, como já falei em cima, o Lambda 3 da Dell, por exemplo, e a adição de GPUs também tem sido algo que tem sido bastante recorrente nos desenhos de soluções. É um componente que está a ser muito proposto ao mercado, obviamente que permite aqui aumentar a capacidade de processamento para workloads, como já falámos de inteligência artificial, e até mesmo por questões de análise de grandes volumes, grandes quantidades de dados. Por outro lado, aqui com o crescimento do IoT e redes OT nos últimos anos e também a necessidade de processamento de dados cada vez mais próximos da origem, temos notado aqui, portanto, uma evolução muito grande e uma procura muito grande do edge computing. Está a tornar-se essencial, o edge computing está a tornar-se essencial para esta tendência, uma vez que otimiza o desempenho e a latência para aplicações sensíveis e, no fundo, em tempo real, como veículos autónomos e até mesmo automação industrial. Que também são temas bastante presentes no estágio tecnológico para o qual avançamos. Um dos aceleradores deste tema também acaba por ser a regulamentação.
por exemplo, a NIS2, que é uma norma que requer altos níveis de resiliência para garantir disponibilidade, porque no fundo, no fim do dia, qual é a necessidade? Dois dos temas mais importantes para tudo o que é data center é disponibilidade de dados e a rapidez de acesso aos mesmos. Okay? Por outro lado, por fim, temos também assistido aqui a uma grande evolução e também temos sentido isso no mercado da tecnologia agora de uma forma um pouco mais global, na área quântica. Não nos próximos anos, mas a médio prazo é expectável que haja um grande crescimento nesta área pela rápida velocidade de cálculo versus a computação clássica. Estas tecnologias certamente vão ter um impacto grande nos sistemas atuais de cifras, nas soluções de cibersegurança. Okay? Em linha também com o que já foi falado, que acaba por ser um dos pontos mais importantes para os clientes, que é a segurança dos dados. Nós na Orcom já estamos a trabalhar em projetos baseados em Quantum Safe, neste sentido, na parte da comunicação, da ligação entre sistemas, acompanhando também a tendência de grandes potências, como é o exemplo dos Estados Unidos, a que neste momento já estão num processo de migração de informação dos data centers, portanto, para sistemas Quantum Safe. Obrigada, Francisco. Adriane, aqui a vossa perspectiva na CNAP também, o que é que se provavelmente o Francisco já falou aqui muita coisa que o Adriane gostaria também de falar, mas quero também ouvi-lo sobre esta questão. Obrigado, Marte. Vou dar uma resposta muito específica de tecnologias que estamos vendo um surgimento importante, mais no presente. Portanto, a primeira, alta disponibilidade, tanto na nossa aplicação da Virtualization Station, onde se pode virtualizar de jeito gratuito as máquinas virtuais nos NAS da QNAP, coisa que foi muito interessante depois que a Broadcom comprar a VMware e mudar totalmente o sistema de preços. E a alta disponibilidade também na parte do armazenamento, portanto, o ponto número 1. O ponto número 2, backups imutáveis, pastas warm, pastas write once, read many, e backup fora da rede, com a tecnologia da QNAP AirGap. A terceira coisa, em termos de tecnologia, o armazenamento no SD NVMe, que pronto, ainda tem uns custos que são muito diferentes ao custo de armazenamento na HDD, mas que é interessante para sectores específicos como o data center ou a parte de média do visual. Quarto ponto, sistema arquivo ZFS, que para nós é muito importante como base de integridade do dado, porque consiga fazer, entre outras coisas, em termos de funcionalidade, não me vou estender, mas a parte do check-up live de todo o RAID que fica no armazenamento. O quinto ponto, capacidade. Nós temos agora sistemas de armazenamento que vão até os 4.2 petabytes. É como as inovações por exemplo, de fabricantes como a Toshiba, podemos chegar ao objetivo de 5, 6 petabytes ao final do ano 2024. O sexto ponto, ligações de 25 gigabits a 100 gigabits, que nós já temos na parte de infraestrutura de networking, a parte de cartões adicionais para os servidores, já temos de 25 a 100 gigabits. O sétimo ponto, a utilização de AI para análise preditiva de falhos, que já se comentou neste webinar, como aplicação do Drive Analyzer, que permite predecir falhos no armazenamento antes de que sejam produzidos. E, por último, coisa que já falou o meu colega Manuel Prates, sistemas de segurança integrada. Pronto, nós, por exemplo, temos um sistema integrado no próprio software do sistema operativo dos NAS, onde quando há mudanças muito rápidas de mudança de arquivos, dos nomes de arquivos, nós podemos pôr o bloco de dados em read-only. Portanto, não podem continuar a ser modificado. Portanto, quando há uma suspeição que há um ataque que está, por exemplo, a criptar os dados, sendo já embebido no próprio sistema operativo, não podem ser feitas mais modificações. Por exemplo, também neste último ponto, temos um firewall que está integrado em todos os NAS da QNAP. Muito obrigada, Adriane. E mantemos aqui também ainda em Espanha, porque gostava de ouvir aqui o Javier sobre
quais são as principais tecnologias que estão a observar aqui, o Javier aqui pelas Altor em representação da SolarWinds, relembro as tendências e as tecnologias que viram aí nos próximos anos. Pode só ligar. Ahora. Exatamente, Javier. Obrigada. Muchas gracias, Marta. Viendo la evolución del mercado nuestro en los últimos años, sí hemos visto una tendencia, así como al principio vimos una tendencia de migración hacia la nube, últimamente estamos viendo precisamente el lado contrario. Estamos viendo una tendencia a la migración hacia la nube híbrida, ¿vale? Más hacia tener data centers propios, a tener servicios ya no alojados en nube, o bien pública o bien privada, sino también alojados en tu propio data center. Y sí es cierto de que estamos viendo la evolución en el mercado ya no solo hacia distintos sistemas de migración de datos o de almacenamiento de datos en estos servicios, tanto de nube pública como nube privada, así como también sistemas de monitorización de estos datos, sistemas de anonimización para poder llegar a asegurar realmente que la gente que necesita hacer esos datos son los que realmente necesitan hacer de su uso y tener sobre todo la privacidad de esos datos almacenados tanto en un sitio como en otro, tanto en nube pública como en nube privada. Vemos también emerger mucho tecnología IoT, ¿vale? La hibridación entre la tecnología IoT y la tecnología TI tradicional, esa unión de estas dos tecnologías. Y no tenemos que despreciar la tecnología IoT porque esa tecnología también es capaz de crear muchísima cantidad de datos y esos datos al final van a acabar en alguno de nuestros sistemas o bien en una nube o en otra. Y vamos a ser propietarios, vamos a tener que gestionar esos datos y asegurarlos, hacer backups, gestionarlos y tener la seguridad de que esos datos están realmente bien alojados en nuestro sitio. Y como te digo, el poder tener una buena monitorización de todo este entorno, tanto en la parte de la nube pública, la parte de la nube privada, equipos on-premise que tengamos, tecnología IoT, cualquier cosa que podamos tener conectada, nunca mejor dicho, a nuestra nube y sea capaz de devolvernos algún tipo de información, es óbice de ser monitorizada por nuestros sistemas y, como no, poder tener la seguridad de que en todo momento está seguro y disponible para todos. Gracias, Javier. Gracias a Passo ti. agora a palavra ao Jorge para a última questão, mas do meu lado despeço-me já e agradeço a todos aqui a colaboração e as intervenções muito pertinentes. Jorge? Muito bem, eu tenho um desafio aos nossos palestrantes que em 1 minuto detectarem as oportunidades que os vossos parceiros ou potenciais parceiros têm neste mercado. E eu vou ter que pedir mesmo uma grande capacidade de síntese. Eu iria começar pela Ana Baldris, de Fujitsu, e vamos depois sempre por ordem alfabética da marca. Ana, uma palavra aos parceiros? Uma palavra vai ser complicada, muitas. Mira, para nós, considero que os desafios continuam a ser novas oportunidades, não é? E é importante falar deste ano de inteligência artificial, aprendizagem automática, el machine learning, não é? Mercado, a crise do mercado da videovigilância, iniciativas de sustentabilidade e de ciberataques. Porque ao longo deste ano, a inteligência artificial e a aprendizagem automática terá um impacto profundo na necessidade de todos os tipos de armazenamento, como um aumento da procura de arquivo-ativo. Luego, por exemplo, a proliferação de centros de dados secundários necessitam de verdadeiras infraestruturas híbridas, integrando o arquivo profundo em tape através do protocolo Express, por exemplo. O mercado de videovigilância está a atingir uma crise à medida que proliferam as câmaras de alta definição com grande volume de dados e os utilizadores pretendem períodos de retenção mais longos e que beneficiaram da introdução da tape nas suas próprias infraestruturas.
E, por outro lado, as iniciativas de sustentabilidade e aumento dos ciberataques impulsionará a procura de armazenamento em tape em conformidade com a nova diretiva NIS-2, que entra em vigor no próximo mês de outubro e em conformidade com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações a nível de sustentabilidade. Esses são desafios e oportunidades. Obrigado, Ana. Passava agora a palavra ao Marco Amaral de Fujitsu. Marco? Muito Ok. rapidamente, 1 minuto. Portanto, oportunidades, como a Ana já falou, principalmente serão, no meu entender, muitas. Portanto, a nível de AI teremos um mercado a crescer. Teremos um mercado a crescer este ano, um mercado superior a 2 dígitos. Eu não sei se me estão a ouvir. Estão a ouvir bem? Estamos com alguns cortes, Ok. mas estamos, pode prosseguir. As oportunidades são a nível de AI, a nível de segurança, portanto, são mercados que vão crescer a 2 dígitos, e teremos aqui uma outra oportunidade que eu já vou falar, que também é um desafio. A nível de AI, a nível de Machine Learning e AI generativa, a Fujitsu pode oferecer suporte aos nossos parceiros, portanto, nós temos equipas certificadas, equipas técnicas capazes de oferecer soluções e trabalhar em conjunto com os nossos parceiros para abraçar esse desafio. Temos também uma solução da AI generativa, o LLM, Large Language Model, que é chamado o Private GPT. O Private GPT destina-se a empresas que se queiram tornar mais eficientes, mais produtivas, portanto, como é que funciona o Private GPT? É uma solução chave na mão, uma appliance, que já inclui infraestrutura, tudo o que é necessário para a solução funcionar. É uma solução que, após análise da informação, é carregada, portanto, os modelos da AI são treinados e, portanto, é uma solução transformadora que permite trabalhar com linguagem natural e, através de queries, responder de forma otimizada e dar informação relevante e otimizada para os utilizadores das empresas, também pode ser definida por departamento. A nível de segurança, é outro ponto importante, portanto, é um mercado que está em grande expansão, cada vez temos mais ataques e a prevenção é onde estamos a apostar. Portanto, a nível de proteção de dados, temos várias soluções de proteção de dados. Temos depois, a nível de storage, a nossa linha Eternos tem todo o nível de novas tecnologias, como o NVMe End-to-End, como o NVMe over Fibre Channel, over iSCSI. Temos depois, a nível de conectores, o S3. Temos, em nível de segurança, temos a análise de comportamento da informação, a análise preditiva, temos os snapshots imutáveis, temos a emulação do air gap. Portanto, temos uma série de tecnologias que podem ser usadas a nível de segurança, e temos também a nossa suite de gestão de toda a plataforma, toda a infraestrutura, o Fujitsu ISM, que trabalha também com AI e permite tirar todo o partido e usar tecnologias de proteção de dados e tecnologias de segurança para prevenir ataques. Okay. Depois, há um outro desafio, uma outra oportunidade do mercado, tem a ver com o crédito para as empresas e para os parceiros. Neste momento, há um problema de crédito, as empresas têm dificuldade no acesso ao crédito, portanto, e têm dificuldade também, e o crédito está caro. Portanto, o crédito está caro. O que é que acontece? As empresas estão a adiar os investimentos muitas vezes para o próximo ano, porque há uma expectativa no mercado que os juros vão baixar e que o crédito vai ficar mais facilitado e mais barato. A Fujitsu tem uma solução que pode ajudar nesse aspecto, que é o Fujitsu U-Scale. É uma solução financeira, é uma solução as a service, funciona por subscrição, e é uma solução que engloba tudo, engloba a infraestrutura, engloba a própria solução financeira, que permite fazer a gestão dos consumos do cliente e permite, ao longo do tempo, ir expandindo à medida das necessidades do cliente e libertar, portanto, tornar o CAPEX, libertar a empresa do CAPEX inicial, portanto, de investimento inicial, e facilitar o acesso portanto, ao crédito e ao investimento para os nossos parceiros e empresas e clientes finais. Ok, Marco, Muito obrigado. Obrigado. Vamos tentar, Manuel Pratos, IBM, vamos tentar 3 palavras para outros. Exato, já comecei aqui a ensaiar um discurso para tentar ser o mais rápido possível. Mas pronto, nós todos que estamos aqui neste fórum, não é? E que temos anos de experiência nas tecnologias de informações, eu costumo dizer que somos surfistas, porque
gostamos de... Há uma onda, não é? E vamos todos e surfamos essa onda, e surfamos todos a onda da cloud pública aqui há uns tempos, e eu diria que neste momento a nova onda que está aí é aquela que temos estado aqui a falar hoje, durante esta manhã, e que é o regresso ao on-premise, não é? Seja em servidores, seja em storage. Portanto, essa onda está aí, está a crescer. Os principais vetores que eu vejo que estão a fazer esta onda crescer e que já foram também, de alguma forma aqui falados, são os temas da inteligência artificial, naturalmente, os temas da segurança, sejam ela preventiva ou resposta a ataques, ou a própria regulamentação, seja NIS 2, DOR, enfim, todo esse tipo de regulamentações que vai obrigar as empresas a terem mais segurança e mais proteção sobre os seus dados. E por último, e não menos importante, no crescimento desta onda, o tema do controle de custos. E, portanto, resumindo, e por economia de tempo, inteligência artificial, segurança e economia de custos são aquelas três tendências que eu diria que os parceiros que nos estão a ouvir nesta sessão live poderão perseguir junto dos seus clientes para identificar novas oportunidades nestas áreas de servidores e de storage. Obrigadíssimo, Manuel, pelo esforço de síntese. Da IP Telecom, Filipe Fresquilho, o mesmo pedido. Vou tentar ser o mais breve possível. E a palavra principal é confiança. Dar confiança aos nossos parceiros, portanto, ter uma infraestrutura de confiança que seja resiliente, flexível, escalável e que permita, como é óbvio, entregar serviços de qualidade com todas estas tecnologias novas que têm, tanto a inteligência artificial, tendo a capacidade de proteção a nível de cibersegurança, como a componente do IoT e do Edge, portanto, tudo isto, mas o foco principal é confiança para os parceiros. Muito obrigado, Filipe. Adrian, de KNAP, sua mensagem rápida. Apaguei uns 90% da minha resposta. Para mim, o mais importante é, como fabricante, como apoiar o parceiro como cliente final. Nós vimos que a mudança que aconteceu há uns anos com a nuvem pública ocorreu porque tinha detrás uma promessa de simplicidade e funcionalidade, coisa que se pode atingir com a infraestrutura on-premise se fazermos coisas bem. Portanto, os 4 pontos que são mais importantes para nós é apoiar o parceiro na parte de consultadoria, pré-venda e formação. O segundo ponto, a infraestrutura tecnológica com funcionalidade que o cliente final precisa e que esteja atualizada com segurança. Depois, apoiar o parceiro, que é o nosso cliente verdadeiro, para dar serviços de mantenimento ou monitorização com aplicações várias como o Amis Cloud. É dar o melhor serviço de pós-venda, porque o serviço de pós-venda ao fabricante traduz-se um serviço de pós-venda para o utilizador final, que é o que quer. Ok, muito obrigado. Muito obrigado pelo esforço também de síntese e pelos 90% de texto apagado. Obrigado. Marcos Vicente, da Toshiba. Sim, Jorge, 60 segundinhos. Portanto, referir que os nossos principais clientes são revendedores e integradores de sistemas. Já se falou aqui em OT, inteligência artificial e cibersegurança, e eu ia referir uma última oportunidade, mas de facto a Ana Valdez antecipou-se já no período de descontos e referiu a questão da segurança física, ou seja, da videovigilância. É de facto uma área, é a área do storage onde nós verificamos maior crescimento no mercado e onde maiores oportunidades estamos a identificar neste momento. Existe uma preocupação com a segurança de uma forma geral e os temas de videovigilância acabam por fazer a gravação de imagens, conteúdos em alta definição que obrigam ao armazenamento de conteúdos de elevada capacidade. Portanto, para finalizar, referi somente que o storage continuará a ser uma área de negócio promissora para todos os stakeholders. Sem dúvida. E muito obrigado. Sem dúvida. Armazenar dados é coisa que não vai faltar. Javier Núñez, da Zaltor, aqui como distribuidora da SolarWinds. Javier, retos y oportunidades para los parceros, pero poco tiempo, por favor. Sí, voy a ser lo más breve posible. Oportunidades, voy a encontrar algunas, desafíos. Todos mis compañeros ya han visto los desafíos y han dicho los desafíos que hay para un futuro, pero oportunidades, cualquier oportunidad que haya en relación con la nube híbrida, es una buena oportunidad de negocio. Cualquier tecnología que tenga que ver con la hibridación de entornos TI y de entornos IoT es una buena oportunidad de negocio.
cualquier cosa que tenga que ver con seguridad, seguridad de entorno, seguridad del dato, sobre todo una vez que el dato está en nuestro poder, anonimizar ese dato, que nadie tenga acceso a ello nada más que cuando es estrictamente necesario, monitorización y el uso de la IA como ayuda a esta monitorización para poder predecir en un futuro posibles fallos, todo esto son oportunidades dentro del negocio. Y como no, un buen sistema de gestión remota de cualquiera de estos elementos es siempre una muy buena oportunidad y desde Falto nos podemos ayudar con todo ello. Muchas gracias, Javier. E agora agora que os fabricantes ou distribuidores que os representam já falaram, vamos dar a oportunidade aqui às empresas que estão incorporadas em outros modelos de negócio dentro da cadeia do canal. Eu perguntava então ao João Rodrigues do TVA, que trabalha com várias marcas, o que é que sente que são as oportunidades e também os desafios. E, mais uma vez, em 1 minuto, por favor. Sim, oportunidades e desafios será perceber quais são as reais necessidades do cliente, propor a solução que se adequa ao modelo de negócio, seja soluções SDS, portanto, Software Defined Storage, seja sistemas independentes, que é o servidor mais a storage, seja cloud, seja uma mistura de todas estas. Nenhum cliente é igual, as soluções que se adequam a um tipo de negócio podem não se adequar a outro, e sendo muito breve fazer uma analogia disto com o Euro 2024, não se pode jogar sempre da mesma forma contra diferentes adversários. Portanto, há que se adaptar ao nosso estilo de jogo de acordo com os desafios que nos são propostos. E neste particular a TBA está cá para ajudar, com o seu know-how, com a sua experiência, apoiado claramente nas distribuições que temos, e no fim do dia esperamos que isto faça a diferença e ajude cada equipa a vencer os seus desafios da melhor forma. Vamos tentar. Já agora, se me permitir, peço desculpa, Roberto Martínez, se precisares de ajuda para ganhar a França, me llama. Tá? Vamos ver se a mensagem do João chega à Alemanha. E por último, o Francisco Sousa, da Orbcom, que aqui está em representação da Dell Technologies, mas é um parceiro dele, não é? Qual é a sua visão sobre oportunidades e os desafios vistos pelo lado? Portanto, identificamos aqui vários desafios, mas ao mesmo tempo também identificamos várias oportunidades. E falando aqui da evolução tecnológica, que acaba por ser um tema sensível, mas que é um desafio, portanto, que impacta não só os integradores, como também os fabricantes, não é? Aqui pelo risco, pelo ritmo acelerado das mudanças e a necessidade de estarmos constantemente atualizados e capacitados, obviamente, para fornecer soluções inovadoras e de valor acrescentado e também adaptá-las aos modelos de negócio de cada cliente, de cada fabricante e tudo mais. Outro ponto acaba por ser aqui o desafio, a mudança de interlocutor. Temos cada vez mais, e o que temos sentido no terreno é que temos que cada vez mais estar próximos das equipas de negócio e desenhar as soluções, desenhar a oferta de acordo com as necessidades, portanto, do negócio de cada cliente e não falar apenas com a equipa que faz a gestão do hardware ou software, ou fazer apenas a análise de recursos computacionais e a validação de compatibilidade de aplicações, ou seja, temos que ir mais além. Outro tema acaba por ser também a escassez de recursos qualificados em temas, por exemplo, como a inteligência artificial, por ser algo novo e existir uma grande falta de know-how. Portanto, aqui a IDC estima que o investimento em IA este ano em Portugal ultrapassa os 100 milhões e que até 2027 crescemos a cerca de 25% por ano. Portanto, é um tema que já é falado e que vai constantemente, cada vez mais, começar a ser mais falado. Existe também aqui o desafio das empresas adaptarem os conteúdos de ensino aos novos colaboradores, aos estagiários, e nós na Orbcom já o fizemos, inclusive até temos parcerias com várias instituições de ensino para tentar adaptar e acrescentar valor nesse sentido. Falando aqui da oportunidade inerente a tudo o que já falei, a aceleração tecnológica é um desafio, mas a procura contínua cria-nos a possibilidade de cada vez mais agregar valor com base na experiência que temos. Estas tendências representam oportunidades concretas e as necessidades dinâmicas do mercado e dos clientes permitem que nós cada vez mais tenhamos a capacidade de mostrar expertise
acrescentar valor efetivo e acaba por ser por aí. Muito obrigado, Francisco. Muito obrigado a todos os nossos convidados e palestrantes. Muito obrigado aos leitores resilientes. Marta, temos aqui, penso eu, um excelente artigo que vamos preparar, Marta. Sim, é verdade. Como disse no início, ainda um pouco em off, mas agora também para a nossa audiência, que este artigo vai estar disponível na edição de julho do IT Channel, porque em agosto o IT Channel faz uma pausa de férias, volta depois em setembro, mas ainda antes das férias vão poder levar esta leitura para a praia, para o campo, para onde passarem as férias. Vão poder levar aqui então a leitura da nossa mesa redonda de julho. Muito obrigada a todos e até uma próxima. É verdade, o IT Obrigado. Channel na versão digital estará disponível na próxima quarta-feira e na versão física uma semana depois nos vossos escritórios. Muito obrigado a todos e vamos voltar a encontrar para falar de mobilidade em IT em setembro. Obrigado.